O saúdo na graça e na paz do Senhor Jesus. É bom estar com vocês novamente para aprendermos um pouquinho mais daquilo que Deus colocou em nossos corações, ou no meu coração, para o teu coração. Abre sua Bíblia aí, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 7. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o contexto deste capítulo 9, ele começa lá no capítulo 7, a partir do verso 37, quando Jesus se apresenta como fonte de água viva. No capítulo 7, versículo 37, Jesus se apresenta como fonte de água viva. No capítulo 8, versículo de número 12, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E nesse versículo 8, Jesus vai discorrer agora sobre a sua missão e a sua autoridade. No final desse discurso, que termina no verso 59 do capítulo 8, a Bíblia diz que os judeus pegam em pedra para atirar em Jesus, e a Bíblia diz que ele se oculta e sai do templo. É nesse contexto aqui que está o que ora acabamos de ler. Caminhando Jesus. Assim que Jesus saiu do templo, ele passou a caminhar pelas ruas de Jerusalém. E ele se depara com um homem cego. E há um adendo muito grande e gritante aqui. O homem é cego, e é cego de nascença. Ele nunca pôde ver a luz do sol, ele nunca pôde ver a lua, ele nunca pôde ver as cores das flores, porque desde o seu nascimento este homem era cego. Mas deixa eu lhe dizer que a cegueira deste homem não empatou Jesus de olhar para ele. E devemos entender que este homem tinha dois problemas. Ele era cego e ele era mendigo. Porque o versículo 8 vai dizer isso para nós, que ele era pedinte de esmola, então ele era um mendigo. Cego não sabe para onde vai e mendigo não tem para onde ir. Esse era o agravante na vida deste homem. Mas mesmo tendo esses dois agravantes na sua vida, a Bíblia diz que isso não impediu de Jesus olhar para este homem. Porque a Bíblia diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E quando os discípulos perceberam que aquele homem chamou a atenção de Jesus, ou que a atenção de Jesus se voltou para aquele homem, eles fizeram uma pergunta para Cristo. E a pergunta dos discípulos não foi: o Senhor vai curá-lo? O Senhor vai ter misericórdia dele? O Senhor vai ter compaixão desse homem? Não, as perguntas dos discípulos foram totalmente estranhas.
A pergunta dos discípulos foi totalmente sem misericórdia, porque eles não estavam preocupados com a situação daquele homem. A preocupação dos discípulos era de causa e efeito. Os discípulos estavam mais preocupados com causa e efeito do que em ter misericórdia daquele homem. Porque a pergunta deles para Jesus foi: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Muitas vezes esse não é o nosso problema, em estar preocupado com a causa e o efeito do que em socorrer alguém. Muitas vezes esses não são os nossos problemas, de ficar preocupado com aquilo que a pessoa cometeu, em detrimento de estender a mão para ele ou para ela. Essa era a preocupação dos discípulos naquele momento. Eles não tiveram misericórdia do homem, só queria saber qual foi a causa que levou ele àquele estado. Eu preciso abrir um parêntese aqui para dizer para você que havia uma crença. E essa crença ela estava enraizada ainda na mente e no coração dos discípulos. Os discípulos olharam e disseram: mestre, quem pecou este? Qual era a primeira crença? Era a crença porque naquela época ainda se acreditava que uma criança podia cometer pecado dentro do ventre da sua mãe. Os rabinos ensinavam isso, tanto Hilel como Shammai ensinava que uma criança poderia pecar dentro do ventre da sua mãe. Dependendo da maneira que ela se comportava dentro do ventre, se ela mexia veementemente com violência, aquilo dava a entender que ela seria uma pecadora ou um pecador. Essa era a primeira crença. E a segunda crença, este ou seus pais, era aquilo que chamamos de maldição hereditária. Os discípulos ainda criam naquilo que muitos criam até hoje, em maldição hereditária. Baseada lá no livro do Êxodo, capítulo 20, quando Jesus disse que aqueles que aborrecessem a eles, Deus os aborreceria na terceira e na quarta geração. Mas quando nós olhamos para o capítulo 18 de Ezequiel, nós vemos Deus julgando por terra este tipo de crença. No capítulo 18 de Ezequiel, no verso 1 e verso 2, Deus joga por terra essa crença há muito tempo existente no coração da nação israelita. Deus vai olhar para Ezequiel e dizer: fala para esse povo, Ezequiel, o que eles têm com esse ditado. Porque havia um ditado, um adágio dentro de Israel que dizia assim: os pais comeram uva e os dentes dos filhos se embotaram. Era um sentido de dizer: se o pai cometer pecado, os filhos irão pagar. Mas quando chega no versículo 2, Deus vai dizer: diz para ele, Ezequiel, que tanto a alma do pai como a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Essa crença já havia caído por terra há muito tempo, desde o tempo de Ezequiel, e os discípulos ainda estavam com isso enraizado no coração. A preocupação deles era saber quem havia pecado, se era aquele homem ou se eram os pais dele. E Jesus, agora julgando essa pretensão por terra, vai responder: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus estava dizendo para os discípulos naquele momento é: ele nasceu assim, para que o poder de Deus se manifeste nele e através dele. Para que as obras de Deus se manifestem nele e através dele. E no decorrer da mensagem nós vamos ver as obras de Deus se manifestando neste homem e através deste homem para a glória de Deus. Será o que está passando na tua vida não é para a glória de Deus? Será o que Deus tem permitido acontecer com você, na tua família, não está sendo para a glória de Deus?
Porque Deus não faz nada a não ser para que seu nome seja glorificado. Nunca esqueça disso. Deus nunca vai permitir nada e não vai realizar ou fazer alguma coisa sem que o nome dele seja glorificado. O que Jesus estava dizendo para os discípulos: o nome de meu Pai será glorificado através deste sinal. Porque no livro de João não tem milagre, tem sinais. Jesus vai dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está falando: enquanto não chega a minha hora do Calvário, eu tenho que fazer a obra do meu Pai. E ele vai dizer: porque vai vir a noite, quando ninguém pode trabalhar. Ele está falando do seu sacrifício na cruz. Mas preste atenção que ele vai dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Guarde essa palavra, enviou. E no versículo 5 ele vai dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lá no capítulo 8, a partir do verso 12, ele está se apresentando como a luz do mundo. E aqui novamente no versículo 5 ele está dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele não quer dizer que depois que ele saísse do mundo, ele não continuaria sendo a luz do mundo. Ele está dizendo que ele foi enviado para abrir olhos aos cegos espirituais. Versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Eu preciso dizer para você que esse sinal aqui é didático. Esse versículo 6 aqui não dá as margens para ninguém inventar sobre saliva santa ou sobre cuspe ungido. Esse versículo 5 não dá as margens para ninguém inventar campanha de milagres. Esse versículo 5 aqui não dá as margens para ninguém inventar a campanha do barro ungido. Porque esse sinal aqui é didático, é para nos ensinar uma lição, e lição espiritual, porque tudo aquilo que Jesus fazia era didático para nos ensinar uma lição espiritual. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Mas a pergunta é: por que Jesus não abriu os olhos daquele cego como abriu os olhos ao cego Bartimeu? Por que Jesus fez esse movimento todo de cuspir em terra, de fazer lodo, aplicar nos olhos e mandar o cego lavar? É interessante que justamente aqui está o segredo do capítulo 9. O que curou o cego não foi as águas de Siloé. O que curou o cego não foi aquele cuspe aplicado aos olhos. O que curou o cego não foi aquela saliva. Jesus manda ele ir. Se no meio do caminho ele tivesse pegado a manga da sua túnica, ou sei lá, um lenço que ele usava, e tivesse limpado aquela saliva misturado com aquele barro, nada teria acontecido. O segredo aqui está na obediência à ordem de Deus. Vai! O segredo do milagre está em obedecer. O segredo de ter uma vida ampla com Cristo está em obedecer a sua palavra. O segredo de sermos felizes na nossa caminhada espiritual está em obedecer a Deus. Porque Jesus poderia simplesmente olhar para ele e dizer: abre, vê, a tua fé te salvou. Como fez com Bartimeu, mas simplesmente ele faz algo para poder chamar a atenção daquele homem para si, e justamente ele vai mandar aquele homem lavar não no tanque de Betesda, mas no tanque de Siloé. Porque justamente o tanque de Siloé, o que era o tanque de Siloé?
O evangelista João faz questão de dizer que o significado do tanque no hebraico era enviado. Para você entender que tanque é esse, temos que voltar no tempo do rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias agora vai fazer um aqueduto, um túnel escavado na rocha maciça, e vai puxar água das montanhas de Gion para trazer para dentro de Jerusalém, passando por debaixo da terra, para que quando a cidade de Jerusalém fosse cercada pelos inimigos, eles tivessem água para abastecer a cidade. E esse rio agora, em mansidão, vinha da montanha de Gion e passava justamente no centro de Jerusalém. É por isso que o salmista no Salmo 46 ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E essas águas eram águas tranquilas. E é interessante que a palavra Siloé, ela veio do hebraico Shiloá, que quer dizer águas enviadas. Eu disse para você guardar a palavra do versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus estava chamando a atenção daquele cego para ele, para mostrar que ele era as águas enviadas de Siloé. Ele era aquele que Deus enviou para abrir os olhos aos cegos espirituais. Quando nós olhamos para o capítulo 8, e versículos 5 e 6 do livro do profeta Isaías, Deus vai falar através do profeta desta maneira: falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que corre brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalia, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, forte e impetuosa, isto é, o rei da Síria. Desde o Antigo Testamento, Israel desprezou os conselhos de Deus, que se apresenta aqui como as águas de Siloé. Israel desprezou a ajuda de Deus, que se representa ali no capítulo 8 de Isaías como as águas de Siloé. O povo de Israel desprezou a ajuda espiritual do Deus Todo-Poderoso, que os tirou da terra do Egito. E Deus lá está se comparando com as águas tranquilas de Siloé. O que Jesus está fazendo aqui é trazendo Israel de volta às águas de Siloé, através daquele cego. É por isso que ele vai dizer: vai-te e lava no tanque de Siloé. Que quer dizer ou enviado, ou no hebraico, águas enviadas. Eu falei para você que no capítulo 7, 37, ele se apresenta como água. E aqui ele está se apresentando como Siloé. E é interessante nós prestarmos atenção na bênção de Jacó para o seu filho Judá. Capítulo 49 do livro do Gênesis, versículo de número 10, Jacó está abençoando agora os seus filhos, e ele vai chegar em Judá, e ele vai dizer para Judá assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Sabe de quem Deus estava falando aqui através de Jacó? Deus estava falando de Cristo, que seria Shiloá ou Siloé, as águas enviadas. E a Bíblia diz que o cego vai agora até o tanque de Siloé, lava os seus olhos e volta vendo. Ele não tinha visto Jesus ainda.
Mas o problema agora é que esse sinal vai gerar uma controvérsia dentro da sinagoga. Porque infelizmente naquele tempo a sinagoga monopolizou o milagre, monopolizou a cura, monopolizou a profecia. Tinha que passar pelo crivo da sinagoga. Se não passasse pelo crivo da sinagoga, não era de Deus. Havia monopolizado tudo. É diferente dos dias de hoje. Quantos não monopolizam o céu? Se não pertencer a essa igreja, não vai para o céu. Se não fazer parte dessa congregação, você não é salvo. Monopolizando salvação, monopolizando o céu, monopolizando a igreja. Quantos hoje não estão monopolizando a cura? Se você não fazer parte aqui, não vai ser curado. Se você não fazer parte daqui, não vai ser libertado. Se você não fazer essa campanha aqui, se você não fazer esse voto aqui, você não vai conseguir. Não, pera aí. Não é diferente dos dias atuais. Porque naquele tempo também a sinagoga já monopolizava a cura. A Bíblia diz que pegaram o cego e levaram diante dos fariseus. Está lá no versículo 13 do capítulo 9. E vão agora tentar dissuadir e persuadir o ex-cego de que aquele sinal não foi de Deus. E para complicar tudo, Jesus fez esse milagre ou esse sinal no dia de sábado. Ele podia curar em qualquer dia, menos nos dias de sábado. E outro parêntese, eu preciso abrir para você que me ouve nesta noite. Dentro da sinagoga tinha fariseus e saduceus. Dentro daquela sinagoga tinha dois tipos de discípulos. Os discípulos de Hilel e os discípulos de Shammai. Os discípulos de Hilel começaram a dizer: este homem não é de Deus, porque quebrou o sábado. Porque para os discípulos de Hilel, no momento que Jesus cuspiu na terra e fez o lodo, ele estava trabalhando, então ele quebrou o sábado. Só que para os discípulos de Shammai, ele era de Deus, porque para eles nenhum pecador poderia abrir olhos ao cego se Deus não estivesse com ele. E a dissensão agora começou entre eles. Repara a tal ponto que eles chegaram. Repara a tal ponto que a religião chegou naquela época. Repara a tal ponto, os discípulos estavam preocupados quem cometeu o pecado, se foi aquele homem ou se foi os pais. E agora os fariseus e os saduceus estavam preocupados se Jesus tinha quebrado o sábado para trazer vista a um homem que estava cego desde o seu nascimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Olha que ponto nós podemos chegar de preocupar mais com um dia do que preocupar com a vida de alguém que está precisando de socorro e misericórdia. De preocupar mais se quem pecou foi ele ou quem pecou foi o seu pai ou a sua mãe, do que estender a mão em sinal de misericórdia, em sinal de amor, em sinal de compaixão. E Jesus vai usar esse cego agora, ou melhor dizendo, esse ex-cego, para dar uma surra de teologia nesses homens que diziam ser detentor da lei. Deus vai usar esse homem agora dentro da teologia para mostrar para eles que Jesus não só abriu os olhos materiais ou físicos dele, mas abriu os olhos espirituais desse cego. Esse cego começa a dar agora uma aula de teologia para esses homens que diziam ser doutores da lei. E eles vão dizer para ele assim, versículo 24: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus.
Nós sabemos que este homem é pecador. Repara o versículo 23. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Eu amo isso aqui. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora vejo. O que o Senhor está dizendo? Não me importa quem Ele é. Eu só sei que Ele operou um milagre na minha vida. Esse homem agora já começa a dar uma surra de teologia naqueles que diziam ser teólogos da época. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulos dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Olha a resposta do ex-cego no verso 30. Respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Que testemunho! Que testemunho fenomenal! Que testemunho fenomenal é este! Quando Jesus disse para os seus discípulos que nem ele nem seus pais pecou, mas ele nasceu daquela maneira para que se manifestasse nele a glória de Deus, está acontecendo aqui. Deus capacita este homem que nunca teve o privilégio de ler um livro, porque naquela época não tinha braille, que nunca teve o privilégio de entrar no templo porque ele tinha uma anomalia, e quem tivesse uma anomalia era considerado maldito pelos judeus. Não podia entrar dentro do templo, não podia adorar a Deus no templo. E Deus está usando um homem agora que nunca pôde entrar no templo, nunca pôde estudar a Torá, para dar um chá de evangelho naqueles que diziam ser doutores da lei, teólogos da época, detentores da palavra. É esse Cristo que eu estou pregando nesta noite. Aquele Cristo que foi enviado por Deus às águas de Siloé. E essas águas ainda continuam correndo para nos lavar, para nos purificar, para abrir os nossos olhos espirituais. Essas mesmas águas continuam correndo para livrar das drogas o toxicômano, para livrar da prostituição, para livrar do latrocínio, para livrar do crime, do submundo do tráfico. Essas águas continuam correndo branda e tranquila, e ainda continua tendo poder para limpar aqueles que se aproximam. Porque a ordem é: vai e lava-te no tanque de Siloé. Essas águas ainda continuam tendo o mesmo poder para dessedentar. Essas águas ainda continuam tendo poder para purificar. Essas águas continuam tendo o poder para limpar. Porque ele mesmo se apresentou no versículo 37 do capítulo 7, no último dia da grande festa, era essa festa que era a festa dos tabernáculos, das cabanas. Era 7 dias de festa. No 8º dia, o sacerdote descia até o tanque de Siloé e enchia um jarro de ouro das águas de Siloé. E caminhava com esse jarro de ouro até as escadarias do templo. E aquelas águas que haviam sido tiradas do tanque de Siloé, eles despejavam na escadaria, representando quando Deus fez verter água da rocha
e descedentou Israel no deserto. Naquele momento eles estavam clamando a Deus que desse a eles um ano de fartura e de chuva, porque você sabe que Israel até hoje chove muito pouco. Era para isso aquele ritual. E Jesus chega e se apresenta que Ele é aquele ritual. Jesus se apresenta ali como a rocha ferida de Meribá. Jesus se apresenta ali como o tanque de Siloé. É por isso que ele vai gritar e ele vai bradar no versículo 38. E ele vai dizer: quem tem sede, venha a mim beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Ele estava falando do Espírito Santo que seria derramado sobre a igreja no dia de Pentecoste. Essas águas de Siloé que eu estou apresentando ela nesta noite para você, que ainda tem poder de abrir olhos aos cegos espirituais. Jesus está usando um ex-cego aqui para abrir os olhos espirituais daqueles que dizia ser detentor da lei, daqueles que dizia ser teólogo da época, daqueles que diziam saber tudo de Torá, daqueles que diziam saber tudo da chegada do Messias, e o Messias está ali realizando os maiores sinais, porque a Bíblia, no versículo 32, vai dizer: desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Somente o Messias teria capacidade de realizar um sinal tão estupendo e maravilhoso como este aqui. E eles estavam diante do Messias, mas infelizmente os olhos estavam fechados para contemplar e reconhecer que verdadeiramente aquele que abriu os olhos ao cego de nascença era o Messias tão esperado. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos a cada dia mais através da Tua palavra. Que o Senhor venha abrir os olhos do Brasil e do mundo, e que venhamos nos aproximar de Jesus, o enviado de Deus, que veio para abrir os nossos olhos. Esse sinal aqui é didático. O que Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem poder para abrir olhos a cegos espirituais. Eu sou aquele que ainda continuo operando. Eu ainda continuo tirando o lodo dos olhos espirituais. Eu ainda tenho água que tem poder de limpar esse lodo que está empatando de você contemplar a glória de Deus, de você se achegar a Ele, porque o convite já foi feito. Termino aqui entendendo e crendo que aquele cego nasceu daquela maneira para que fosse usado por Deus justamente naquele dia, naquela hora, já agendado nos anais celestiais. O cego agora é expulso da sinagoga, lugar que ele nunca pertenceu. Olha o verso 35, ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrou-o e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Versículo 36, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. Creio, Senhor. Lembra que no verso 36, ele chama Jesus de Senhor. E no verso 38 ele chama Jesus de Senhor, mas eu preciso dizer para você que há uma diferença desse Senhor do verso 36 para o Senhor do verso 38. O Senhor do verso 36 é quando alguém de menoridade chega diante de alguém de maioridade e chama ele de Senhor. Sim, Senhor. Mas o Senhor do verso 38 no grego quer dizer Kyrios.
soberano, Yahvé, Adonai. Ele aqui está reconhecendo que Jesus é o Senhor. Novamente, Deus traz esse homem de volta às águas de Siloé para a glória do nome de Cristo Jesus. Eu oro com você nesta noite. Bendito Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela enche e preenche os nossos vazios espirituais. Nos ajuda a aproximar a cada dia de Ti. Renova o meu coração, renova o coração da Tua igreja. Aqueles que estiveram me acompanhando, ser com cada uma, fortalecendo, renovando, dando graça e atuando naquilo que cada um precisa, só o Senhor sabe, no íntimo e no secreto. Renova o meu coração, renova o coração da minha família, aonde estiver, que o Senhor possa fortalecer e renovar. Ser com a Tua igreja dentro de Passa Bem, ser com a cidade de Passa Bem, nos fortalece, nos consola a cada dia mais e nos ajuda a vencer pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor é aquele que continua nos descedentando, porque o Senhor ainda é as águas de Siloé. Louvado e bendito seja o Seu nome pela Tua infalível e santa palavra. É o que eu te oro neste momento, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua noite. Fique na graça do Rei.